Graças a paz, todos sejam muito bem-vindos para a nossa aula 2 do módulo 7, Ministério, Administração e Educação Eclesiástica. E, na aula 2 do módulo 7, nós continuamos estudando a área ministerial da igreja e nós continuamos agora tratando sobre a prática da igreja, página 27, módulo 7, página 27. E o que a gente precisa observar? Nós precisamos observar, sempre que nós falamos da igreja, nós precisamos observar o que o Novo Testamento trata sobre a igreja, sobre as práticas da igreja. O Novo Testamento precisa ser o principal norteador. Não é que nós não tenhamos princípios espirituais no Antigo Testamento, mas em se tratando de práticas da igreja, nós não podemos buscar no Antigo Testamento práticas do Antigo Testamento, principalmente que pertencem ao templo, e tentar introduzi-los na igreja como fundamento, tá bom? Por isso que o Novo Testamento precisa nos direcionar para o ministério da igreja local. E nós precisamos estar atentos para algo muito importante, que o Novo Testamento ele aponta para as práticas verdadeiras que devem fazer parte da igreja local. Quais são essas práticas? Então, nós estamos na página 27, nós vamos observar que o que é prática verdadeira que o Novo Testamento orienta sobre a igreja? Agora nós estamos falando da prática da igreja. A participação de todos os verdadeiros membros na vida da igreja. E vai refletir muito essa questão da comunhão. É a participação de todos os verdadeiros membros em todas as atividades, que eu digo, não é estar em programas, mas fazer parte da igreja, ele se envolver e participar daquilo que a igreja está fazendo como igreja. Também a prática da igreja, por parte dos membros, a oração como parte integral do ministério. Sempre que for fazer algo, precisa a oração fazer parte do ministério da igreja. Saber que a realização do ministério tem que ser no poder de Deus. Porque senão nós vamos fazer num outro poder, no poder da carne, e ele pode ser feito, às vezes, algo, mas não produz frutos espirituais. E também envolve a prática da igreja, a proclamação e o ensino da palavra aos crentes. Então, nós estamos falando agora daquela ideia da edificação, né? Quando é voltado para dentro, para o corpo da igreja. Mas não fica só para dentro, para o corpo da igreja. É prática da igreja também levar o evangelho, a pregação do evangelho aos perdidos. Então, é através da evangelização. Envolve também a prática dos princípios bíblicos para a realização e para realizar os propósitos de Deus. Nós temos princípios bíblicos que nos dão isso, e nós falamos de alguns nessa noite já tratamos, por exemplo, na primeira aula, sobre levar as cargas uns dos outros, é um princípio bíblico, e a gente começa a praticar esses princípios bíblicos. Nós temos os mandamentos recíprocos, que é aqueles que a gente encontra a expressão uns aos outros, é muito importante também a prática deles para a vida da igreja. As pessoas são o foco central do verdadeiro ministério, então a ideia é focar em pessoas, mais do que em coisas. As coisas são um meio para que pessoas sejam ou alcançadas ou edificadas. Então, a gente dá mais valor às pessoas do que às coisas. E sempre ter ideia que o louvor e ações de graças, eles são propósitos e são práticas que o Novo Testamento aponta como práticas da igreja. A igreja está sempre com louvor e gratidão no seu coração. Mas nós temos ainda mais 3 pontos de prática da igreja, que é a pureza na igreja, buscar a pureza na igreja. A igreja não tem que se abrir as portas para que o mundo faça parte dela e atrair e buscar coisas no mundo. A igreja precisa se manter separada do mundo. Também o progresso rumo à maturidade espiritual. É prática da igreja buscar esse progresso, amadurecer espiritualmente o povo de Deus. E também buscar paz e unidade como alvo primordial. Buscar paz e unidade. Página 28 aí do módulo. Então, irmãos,
nós chegamos à que conclusão? Que a forma e o padrão da igreja do Novo Testamento, eles não eram tão cruciais quanto a sua função e a prática dos princípios. Então, qual era a forma que eu digo? Porque no Novo Testamento nós vamos ter igrejas reunindo em casas, igrejas reunindo em outros locais, igrejas em determinadas cidades. Então, isso não precisa ser para nós um padrão de igreja. Eu quero fazer exatamente como aquela igreja a igreja primitiva do livro de Atos, porque assim a nossa igreja também vai ter o mesmo crescimento. Eu quero agir daquela maneira. Não. O importante é a função que a igreja tem e a prática dos princípios. Isso vai nos levar agora à ideia que é muito importante na prática da igreja, a vida de corpo. Vida de corpo, porque se nós estamos tratando a igreja como um corpo de Cristo, como um organismo vivo, tem que ter vida de corpo. E existe essa vida de corpo entre os membros da igreja. Está lá na página 28 do seu módulo 7. Como é que a gente entende essa vida de corpo? Começa com os princípios da vida de corpo. Então, vida de corpo. Nós pertencemos a um corpo que é vivo. É um organismo vivo e ele está ali, precisa estar ativo e não inativo. Bom? O corpo vivo ele não pode ficar inativo, ele tem que se movimentar, ele tem que fazer algo. Quais são os princípios da vida de corpo que a Bíblia, o Novo Testamento nos dá? Então, quando eu falo de vida de corpo, eu estou me referindo aos membros da igreja atuando e funcionando juntos. Os membros da igreja são membros do corpo de Cristo e eles precisam funcionar juntos, como aquilo que a gente disse, da mão, do dedo, do pé, ok? E deve funcionar junto com respeito ao quê? Bom, tem que funcionar junto em relação à comunhão. E nós já tratamos da comunhão, que é você compartilhar de uma forma relacional na vida uns dos outros. É um compartilhar relacional. Você compartilha vida na vida do outro. Isto é a comunhão. Quando você está compartilhando vida, aconselhando, orando, dando uma palavra, ouvindo, sabe, corrigindo, exortando, dando esperança, você está tendo comunhão e é relacional. Mas também tem a edificação. É quando os membros agora começam a ser preparados, estruturados, para que possam amadurecer. E eles fazem isso acontece, a edificação, através do ensino, mas através do aconselhamento, do encorajamento, da admoestação, que é você aqui corrigir a pessoa, e da repreensão. Mas também tem uma outra forma, que é a adoração, o louvor e a oração. Aí você não está compartilhando com o seu irmão, mas nós estamos compartilhando a relação com Deus, tanto como igreja, como de forma individual, que é a vida pessoal e espiritual com Deus. Esses são os princípios da vida de corpo. Então, para a gente manter o corpo vivo, ativo, e saber que ele está vivo, tem que ter comunhão. Tem que ter comunhão, porque senão é como se você acordasse de manhã, uma parte não quisesse fazer parte do seu corpo naquele dia. O pé disse, sinto muito, hoje eu não vou trabalhar, não. Eu não vou sair de casa hoje, não. Você não tem como. Cai todo mundo junto, vai todo mundo junto, que o corpo está vivo. Então, os princípios do corpo, de vida de corpo, envolvem comunhão, edificação, adoração, louvor e oração. Porque dessa forma, a vida de corpo, irmãos, não se dá apenas com um culto. No domingo, que é a pregação e a adoração. Não é só isso. É além do domingo. É a vida de corpo bíblica na igreja, ela pressupõe algumas coisas. Por que nós temos que ter comunhão, edificação, adoração, louvor e adoração? Por boas razões. Quais são as razões? As razões estão na página 29. Primeira, porque há um só Senhor, uma só fé, um só corpo. Só tem um corpo. Não vou ter outro corpo para ir, não. Eu sou membro do corpo de Cristo. Só tem aquele. Bom, meus irmãos. 2,
pode haver unidade com diversidade. Pode haver diversidade de divisões, de opiniões sobre algumas coisas, mas todos precisamos fazer em unidade. Em unidade. Ou seja, a gente busca um único propósito, mas a gente ouve bastante opinião, às vezes podem ser até divergentes, mas no final a gente usa tudo para buscar a unidade. Terceiro, pode haver diversidade sem divisão. Não é porque eu discordo ou porque eu penso diferente que a gente precisa se dividir. Nós podemos ficar juntos, trabalhar unidos e a gente pode ter cada um a sua opinião, mas a gente não divide o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo ele não pode ser dividido, ele não pode ser mutilado. Então, ainda na página 29, a gente percebe que a vida de corpo bíblica mostra que pode haver comunhão e unidade no Espírito. Filipenses 2:2, Paulo ele está pedindo para a igreja lá em Filipos o seguinte: complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então, os crentes que têm comunhão com o Senhor terão comunhão uns com os outros, irmãos. Por isso que identificação e unidade entre crentes que procedem de contextos diferentes, que têm personalidades e dons diferentes, é resultado direto de estarmos cheios do Espírito. Bom, não é por acaso, é a ideia de estar cheio do Espírito. Bom, se a gente tem princípios, a gente precisa praticar os princípios, irmãos. Então, tem que ter prática da vida do corpo. Qual é a prática agora? Página 30. A prática da vida de corpo se manifesta na comunhão. Tem que ter agora. Como é que eu vou praticar agora os princípios? Na comunhão. Mas é somente na comunhão? Não. Começamos na comunhão. Então, a gente faz isso através, primeiro, da comunhão. A palavra comunhão, a palavra original que aparece na Bíblia é koinonia. E o que significa koinonia? Comunhão. É um mútuo compartilhar. É uma parceria ou uma participação com os outros. Esse é o sentido de comunhão. Compartilhar uns aos outros, um com o outro, ter uma parceria e ter uma participação com o outro naquele objetivo comum, no propósito comum, no ministério da igreja. É o funcionamento em conjunto, em termos de ministério. É quando todos nós nos unimos em volta daquele propósito, daquele programa, daquele alvo. Todos nós nos juntamos. Nós temos habilidades diferentes, mas nós nos juntamos para fazer algo. E aí, olha que coisa interessante, irmãos, que, mais uma vez, a gente olha aquela ideia da comunhão que pode ser verdadeira no nível vertical, é a nossa comunhão com Deus, e com os crentes no nível horizontal. Então, isso representa, na verdade, a cruz de Cristo. Cristo está lá, eu estou crucificado com Cristo, você está crucificado com Cristo, e na vertical nós temos essa comunhão com Deus. Através da leitura da palavra, Deus fala comigo, através da oração eu falo com Deus. E sempre o Espírito Santo está intermediando esse processo. Na horizontal, eu tenho relacionamento com a igreja, eu edifico os meus irmãos e eu testemunho para os incrédulos à esquerda. Por isso que Cristo, à sua direita e à sua esquerda, ele tinha dois homens. Um estava atacando Cristo e o outro estava pedindo a misericórdia de Cristo. E ele ali estava sendo, manifestando aquelas pessoas quem ele era. Mas a gente precisa ter uma coisa muito clara, irmãos. A comunhão bíblica não é possível com os descrentes. Por quê? Segundo aos Coríntios 6, 14 e 15, ensina assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre comunhão entre o crente e o descrente? Então, não há comunhão bíblica. Eu posso me relacionar com o descrente, mas ter comunhão bíblica, não. Segunda coisa, que atrapalha a comunhão e torna a comunhão
impossível são pecados não confessados na nossa vida. Lembra que eu disse que a gente estudou o módulo 6 justamente para pensar na vida pessoal e como a nossa vida pessoal tem um reflexo direto na nossa vida comunitária, atrapalha a nossa comunhão com os nossos irmãos? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5 e 6, diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Qual é a mensagem? Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, o que nós podemos afirmar? Desculpa, nós podemos afirmar que comunhão é ter, experimentar ou compartilhar algo em comum com uma outra pessoa. Quando você tem algo em comum com outra pessoa, é comunhão. Quando você experimenta algo comum com uma outra pessoa, é comunhão. Quando você compartilha algo em comum com aquela pessoa, você está em comunhão com aquela pessoa. Mas lembra, como eu disse, comunhão bíblica são com crentes. Com descrentes eu tenho relacionamento, e precisa ser relacionamento intencional, de relacionamento buscando discipulá-lo, evangelizá-lo. E o que isso significa para os crentes? Para os crentes, esse algo em comum seria o quê? Ter Deus como Pai. Ter Jesus como Salvador, Senhor e como a própria vida deles. Ter o Espírito Santo habitando em nós e exercendo o seu poder como Consolador. Por isso que a gente não pode ter comunhão bíblica com o descrente, porque o descrente não tem nada disso. Por isso que os crentes são um em Cristo. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Assim, irmãos, a comunhão é primordialmente espiritual na sua natureza, apesar de ser expressa de maneiras práticas, de maneiras visíveis, como um ministério funcional. Como isso é possível na vida da igreja? Se a gente observar Atos 2, de 42 a 47, a gente pode aprender várias maneiras práticas de expressar comunhão. Como é que eles expressavam comunhão? Vamos lá, Atos 2, 42, 43, estudando a palavra de Deus, investindo um tempo juntos na igreja e fora da mesma. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Página 31. Mas uma outra maneira, comendo refeições juntos. Bom, partilhando de recursos materiais e posse uns com os outros. Era a maneira deles manifestarem essa comunhão. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, todo mundo sabia pelo que o outro estava passando. Não se escondia, mas mostrava justamente para receber o amor, o carinho e a ajuda do outro. Vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não era somente distribuir, como muitas pessoas entendem. Era conforme a necessidade que havia naquele grupo, naquela pessoa. Também eles praticavam a comunhão de forma prática, orando e louvando juntos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, porque eles não tinham um templo da igreja, era o templo do judaico, o templo lá em Jerusalém. Então, lá eles se reuniam lá no pátio do templo, mas eles partiam o pão nas suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Uma outra maneira para ter comunhão era obedecendo a Deus juntos, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Assim sendo, irmãos, assim sendo, a comunhão pode existir em grupos maiores ou em grupos menores, até mesmo entre apenas dois crentes. O número e o lugar não são tão importantes quanto o espírito e a atitude. Se tiver dois crentes, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Deus disse, ali eu estou. Então, Deus está abençoando a comunhão. Então, o propósito, irmãos, da comunhão é promover, encorajar a unidade bíblica e o compartilhar. A comunhão também pode ser vista como a ministração de um para com o outro no corpo de Cristo. Porque os crentes, eles ministram, eles expressam vida de corpo através da comunhão, à medida que eles amam uns aos outros. Jesus disse isso em João 13, 34 e 35. O novo mandamento lhes dou. Diz assim, o novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros.
Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, como é que a gente pode resumir o amor, irmãos? A gente resume o amor. O amor pode ser resumido como sendo uma atitude de compromisso para com os outros. Compromisso que busca servir os outros, busca o interesse dos outros. Então, a gente pode dizer que o amor é, a página 31, sincero, sacrificial, desinteressado, norteado ou voltado ao serviço. E também o amor compartilha para suprir as necessidades dos outros. A gente pode dizer que o amor bíblico é quase sempre visto como verbo em ação. Nunca é substantivo. Substantivo é amor, mas amar é verbo. E olha só, 1 João 3,16. A gente conhece João, né? Mas 1 de João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Página 32. Página 32. Então, irmãos, o amor pode ser demonstrado no cuidado, no suprir uma necessidade, no investir tempo, dar dinheiro, dar posse, fazer o bem, ou em centenas de outras maneiras práticas. Então, os crentes ministram, os crentes expressam vida de corpo através da comunhão, à medida que eles oram uns pelos outros. Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, a oração traz a bênção de Deus para a vida do crente. A presença, o poder, a proteção e a provisão dele. São os 4 P's. A bênção de Deus na vida do crente se manifesta através de 4 P's. Presença, poder, proteção e provisão. Bom, além disso, os crentes têm que orar uns sobre os outros. E eu devo orar pelo quê? Então, nós temos alguns bons motivos para orar aí na página 32. Orar uns pelos outros por segurança e proteção. Cura física e espiritual, encorajamento e consolo, necessidades financeiras, oportunidades de ministério, força e perseverança, mais o quê? Crescimento espiritual e maturidade, sabedoria e compreensão, orientação e conhecimento da vontade de Deus, na página 33. Por isso, não há nada de fato sobre o qual os crentes não possam orar uns pelos outros. Eu posso orar pelos meus irmãos, se poderia fazer essa lista de oração e orar pelas pessoas, pelos seus irmãos, pelas pessoas da sua igreja, exatamente buscando em Deus cada um desses pontos aí. Olha a Bíblia, o que ela diz assim, em Filipenses 4,6, irmãos, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a oração pode ser feita individualmente, a oração pode ser feita nos cultos da igreja, em grupos pequenos, com outro crente. Nós simplesmente precisamos nos dedicar à oração. E crentes ainda, irmãos, eles louvam a Deus uns com os outros. Louvam a Deus uns com os outros. Isso não é maravilhoso? Página 33 ainda. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 5, 19 e 20. Crentes louvando a Deus e dando graças juntos, quer na adoração comunitária, quer nos pequenos grupos, é uma expressão maravilhosa de unidade e comunhão. Outra forma, investir tempo uns com os outros. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 25. Um testemunho para dar, nós tínhamos um diácono na igreja, e tínhamos porque ele partiu para a glória, no mês de dezembro agora, com 50 anos de idade, e ele foi até aluno da primeira turma de leadership,
do nosso centro de treinamento, vocês são a terceira turma, ele pertencia à primeira turma, ele era diácono da igreja, então no dia 8 de dezembro nós tivemos um tempo, investindo um tempo uns com os outros. Nós, num domingo, pegamos toda a igreja e fomos para um lugar, uma área, uma chácara, um espaço, né, com piscina, e levamos todos os irmãos da igreja e fizemos os cultos lá. Tivemos culto de manhã, seguido de batismo. Depois do batismo, nós tivemos a ceia do Senhor, e ele ajudou os irmãos a entrarem na piscina. Depois ele ajudou os irmãos, ele distribuiu a ceia para os irmãos, e ele disse que era o dia mais feliz da vida dele. Ele estava se sentindo tão bem, ele disse que tinha sido o dia mais feliz da vida dele. Isso foi no domingo, e ele teve um ataque fulminante na quinta-feira, 4 dias depois. Então, na quinta-feira, ele partiu para a glória com 50 anos de idade. Então, é muito precioso investir tempo uns com os outros, irmãos, por causa disso. Porque a gente está abençoando, não sabendo de que forma. E gastando tempo uns com os outros é muito precioso. Deus não planejou que os crentes estivessem sozinhos, mas em comunhão uns com os outros e compartilhassem das suas vidas uns com os outros. E como é que um crente compartilha a sua vida com o outro? De que maneira? O que é esse compartilhar? Página 34. Ele pode compartilhar as posses materiais dele, os recursos financeiros uns com os outros. Bom, ele pode, como eu disse, compartilhar um alimento na cesta do amor, que vai formar uma cesta básica para abençoar uma vida. Ele pode compartilhar as posses dele de outra maneira, ele pode dar carona para alguém, voltando da igreja, ele está compartilhando o carro dele, ele pode compartilhar uma refeição, convidando alguém para comer com ele. Tem muitas e muitas maneiras de compartilhar a posse material. Mas ele pode também chorar com o outro, né? Chorar com a dor do outro, saber que o outro está passando por um momento difícil. Também ele pode demonstrar sentimento genuíno um com o outro. Não é proibido demonstração de sentimento genuíno, não, irmãos. Sabe, a gente precisa quebrar, inclusive, isso. A gente pode compartilhar os sentimentos, são bem-vindos. Uma outra forma é expressar alegria no Senhor uns com os outros. A gente se alegrar pela vida do nosso irmão, a gente realmente mostrar alegria, essa alegria, e estar unido e em paz uns com os outros. Bom? Em paz uns com os outros. Então, essas são formas da gente poder estar abençoando a vida um do outro. Agora, na página 35, a gente vai falar que não é só comunhão. Nós também vamos pensar numa outra forma. E por que essa planta, esse modelo está aí? Meu irmão, uma perguntinha rápida para você. Qual é a maneira mais segura e correta de você construir um prédio ou uma casa? Me digam aí. Rapidinho. Qual é a forma mais segura? Um bom alicerce, né, pastor? Uma boa estrutura. Um bom alicerce. Mas antes do alicerce, tudo começa com o quê? Planejamento. Você planejar. Mas junto com o planejamento, o que vocês estão vendo aí nessa imagem? O que deve ter? Uma planta, no caso. É a planta? Então começa com um projeto. Isso, o projeto. Aí o projeto gera uma planta, com a planta vem os cálculos, aí vem a lista dos materiais, porque você tem uma finalidade para aquela construção, não é? A finalidade do projeto. Irmãos, a prática da vida do corpo também é do mesmo jeito, é através da edificação. Então, o que é edificar? Página 35. Edificar significa você erigir, construir, promover. Quando eu estou falando da vida de corpo, edificação diz respeito ao processo mútuo, ou seja, de uns para com os outros, como ao meio pelo qual os crentes ajudam uns aos outros a crescer e amadurecerem em Cristo. Então, edificação é um edifica o outro e um ajuda o outro também a crescer e amadurecer em Cristo. Romanos 14, 19 diz assim: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz a paz e edificação mútua. Promover significa perseguir com sinceridade, ter disposição, com zelo, tem que se esforçar com zelo para
tudo que conduzir à paz e à edificação mútua. E essa edificação aqui é aquela instrução que você está dando que vai edificar a pessoa para ser a morada adequada de Deus. Olha, 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo, lá estavam fazendo. Exortar aqui, irmão, significa você encorajar, você fortalecer debaixo da autoridade da palavra. 3 coisas na vida do seu irmão. Debaixo da autoridade da palavra, você vai encorajar e fortalecer a fé dele, você vai encorajar e fortalecer a piedade dele, ou seja, para que ele se santifique, e você vai encorajar e fortalecer a esperança na vida dele. E essa edificação inclui outras coisas. Inclui aconselhamento e conselhos, inclui ensino da palavra, encorajamento no Senhor, conforto no sofrimento e na aflição, exortação, obediência, vida santa, admoestação, alertando ou corrigindo, fortalecimento na fé e na perseverança, capacitação para o ministério. Como então, irmãos, nós edificamos e ajudamos o outro a crescer e amadurecer, o outro crente no corpo de Cristo? Como é que a gente ajuda? Como é que a gente edifica ele? Ajuda ele a crescer e amadurecer. A gente faz isso, irmãos, página 36. A gente faz isso mostrando honra e respeito uns pelos outros, como santos e co-herdeiros em Cristo. Nós fazemos isso tratando a todos sem parcialidade ou favoritismo. Nós fazemos isso não criticando as opiniões pessoais dos outros. Nós fazemos isso procurando agradar e servir uns aos outros, página 37. Nós fazemos isso não usando a autoridade que nós temos para destruir. Nós fazemos isso através do uso sábio e adequado da língua. Página 38. Nós fazemos isso aconselhando e advertindo uns aos outros. Nós fazemos isso ajudando a carregar o excesso de fardos da vida. Nós ajudamos, irmãos, fazendo isso, fortalecendo a fé uns dos outros. Portanto, edificar é promover o crescimento. Página 39. Edificar é promover o crescimento espiritual no corpo de Cristo, quando nós desenvolvemos a nós mesmos e aos outros no Senhor. Judas 1:20 diz assim: mas vocês, amados, vocês edifiquem-se uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo, edifiquem uns aos outros. A gente precisa fazer e ajudar nosso irmão a crescer, ele vai também nos ajudar. Dessa forma, página 40, uma outra forma, comunhão e edificação, a gente precisa pensar na adoração. A prática da vida do corpo se manifesta ainda na adoração. Mas vamos lembrar, o que é adoração? Adoração é o reconhecimento do valor incomparável de Deus e a expressão desse valor com os nossos lábios e com nossas vidas. Eu reconheço o valor incomparável de Deus e aí eu expresso esse valor. O valor que eu reconheço que Deus tem, eu expresso com os meus lábios, com a minha vida. Então, a adoração é tudo o que nós fazemos ou dizemos que exalta a Deus, trazendo glória e honra ao seu nome. Colossenses 3,17 vai dizer assim, queridos: tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Página 41. Adoração inclui tanto uma atitude do coração, quanto ações que reflitam essa atitude. Por isso, a verdadeira adoração é feita em espírito e em verdade. Por isso que adorar a Deus, irmãos, requer algumas coisas. 2 coisas a Bíblia fala. Mãos limpas, está falando das nossas ações, e um coração puro, está falando das nossas atitudes. Salmo 24, 3 e 4 diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Irmãos, adorar a Deus requer ainda motivação correta. Assim sendo, uma pessoa que está em pecado não pode se aproximar de um Deus que é santo em adoração, uma vez que Deus exige reverência e pureza na sua presença. Pensando nisso, irmãos, onde o culto pode ser feito? Onde o culto pode ser feito? Irmão, ele pode ser feito no templo, nos lares, ao ar livre. Se ele pode ser feito em qualquer lugar, um culto de adoração deveria enfatizar o quê?
deveria enfatizar a santidade de Deus, a beleza e a majestade de Deus, na página 42 nós estamos. Deveria enfatizar a bondade de Deus, a misericórdia e a graça de Deus, bem como a fidelidade de Deus. E aí, o Salmo 96, 3 e 4 nos diz assim: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande, digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Assim, nós fechamos essa aula nessa noite, aula 2, no módulo 7, afirmando que a igreja precisa urgentemente reconquistar aquele sentido de admiração, reverência e respeito por quem Deus é. E com esse pensamento, com essa oração, eu me despeço dos irmãos, desejando a todos um grande shalom.